Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11. Eu estou intitulando essa mensagem de O Senhor é Paz. O Senhor é Paz. Leiamos. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a ponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Versículo 19. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela. E trouxe-lo até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Versículo 21. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, porque vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe diz: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos israelitas. Vamos orar? Feche seus olhos, curva a cabeça. Querido Deus, amado Pai, somos gratos a Ti pela Tua bondade, pela Tua graça, pela Tua infinita misericórdia que se renovam a cada dia e são a causa de não sermos consumidos. Senhor, fala com a Tua noiva nesta noite. Vem falar, Senhor. Revela a Tua palavra, rema, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. O Senhor é paz, é o título dessa mensagem. O ser humano em si tem o costume de procurar paz na sua exterioridade, no próximo, no cônjuge, quando na verdade a verdadeira paz flui de dentro para fora, flui no homem e na mulher interior. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não permitais que vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontado. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17. A paz é a ausência de guerra, é a quietação de ânimo, é o sossego, é a tranquilidade. Mas era exatamente o que os filhos de Israel não possuíam naquele momento. Mas por quê? Porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Juízes, capítulo 6, versículo 1. Veja que é um ciclo, que parece algo bem familiar, algo periódico, que se repete de tempo em tempo.
e que era algo comum para cada juiz levantado por Deus naquela época. Primeiro, acontecia a apostasia. Deus livrava eles das mãos dos seus inimigos, inimigos esses que o próprio Deus os entregava para serem disciplinados. Só que virou um ciclo. Eles faziam o que era mal perante os olhos do Senhor. Deus entregava eles nas mãos dos seus inimigos. Eles clamavam a Deus. Deus levantava um juiz e o juiz, revestido do poder de Deus, os libertava, e ali eles viviam por um tempo em paz e tornavam a apostatar. Acontecia novamente a apostasia. Os israelitas faziam o que era mal aos olhos de Deus. Depois, devido à apostasia, vinha a servidão. Eles iam novamente ser escravos. Deus permitia que a nação fosse conquistada e oprimida por outra nação, por a nação vizinha. Depois vinha a súplica. O povo clamava e Deus atendia. E eles eram novamente libertos. Eles eram novamente perdoados, revestidos com a presença de Deus. E quarto, por Deus ouvir o clamor deles, vinham sobre eles novamente a salvação, a libertação. Deus levantava um juiz e o enviava para libertar os israelitas. Capítulo 6 de Juízes, ela é uma palavra propriamente para o povo de Israel. Mas eu creio que nós vamos aprender nesta noite, fazendo uma aplicação para as nossas vidas. Como Deus é maravilhoso. Como Deus tem sido misericordioso com as nossas vidas. A cada manhã se renova as misericórdias dele. Mas todas as vezes que nós lemos a palavra dele, ele se revela de uma maneira totalmente diferente. A sua multiforme graça e sabedoria sendo evidenciada. Então, a primeira ponte que temos que criar em direção à paz é se arrepender e clamar ao Senhor. Se arrepender e clamar. Veja aí no versículo 11 a 13. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito. Porém, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Você percebe que existe um questionamento no coração de Gideão. E esse questionamento, creio eu, que foi devido ao momento de complexidade que Gideão estava passando. E qual era o contexto que Gideão estava vivendo? Num contexto de dúvida, num contexto de hesitação e de perplexidade. O que era que os seus pais lhes contavam? Que Deus havia realizado maravilhas em suas vidas, quando os libertou da servidão do Egito, e muitos outros livramentos que o texto não descreve. Porém, Gideão não compreendia, era algo que não batia. Ele não conseguia entender que o Deus dos seus pais, o Deus que tira eles do cativeiro babilônico, o Deus que o leva por o deserto, realizando prodígios e maravilhas, agora entrega eles nas mãos dos midianitas, nas mãos dos seus inimigos. Por quê? Porque os pais de Gideão contavam para ele que Deus tinha realizado maravilhas quando os libertou da servidão do Egito. Porém, Gideão não compreendia como Deus tão poderoso, tão maravilhoso, tão cuidadoso, como testemunhavam seus pais, poderiam os abandonar e ainda assim entregá-lo nas mãos de um povo pagão, um povo inimigo, um povo como os medianitas. Costumo sempre dizer, me tornando até redundante, repetitivo, quando afirmo que Deus é amor, que Deus é santo, mas Deus é justo. Sendo Ele amor, sendo Ele santo, Ele não pode deixar de ser justo. Ele é amor. Quando Ele é santo, Ele continua sendo amor. Mas quando Ele é amor e Ele é santo, Ele continua sendo justo. É nivelado, não há variação. Ele não diminui para ser santo, Ele diminui um pouco de amor e aumenta a santidade. E Ele não diminui a santidade para que a sua justiça venha a alcançar o ápice. Não, Ele é amor, Ele é santo e Ele é justo.
Então, a complexidade que assolava e confrontava a mente de Gideão era tamanha que o levou a malhar trigo no lagar. No entanto, o lagar não era lugar para se malhar trigo, e sim para se pisar uvas. Para você ver a complexidade na cabeça desse rapaz. Era grande. Ele estava malhando trigo no lagar. Por quê? Porque a necessidade de uma estratégia era gritante. Ele precisava de uma estratégia. Você pensa que é diferente com você? Muitas vezes queremos resolver tudo no grito. Queremos resolver tudo da nossa maneira. Esquecemos que declaramos que somos servos de Deus. Declaramos que somos seus filhos. Declaramos que Deus é todo poderoso, que Deus me livrou, que Deus fez maravilha, que Deus me deu isso, que Deus fez aquilo. Mas não entendemos quando olhamos para Ele, que Ele é um Deus estrategista. Então, se eu sou filho dEle, se eu sou criação dEle, se eu fui feito a sua imagem e a sua semelhança, eu tenho que ter características de um homem que usa de estratégia para andar na sua presença e resolver na sua presença o que eu tenho que resolver. Não é com subterfúgios, não é fugindo, não é usando as minhas próprias palavras para definir o contexto do qual eu me encontro, não, é buscando em Deus. Quando nós resolvemos nos aproximarmos dEle e buscar realmente a veracidade de tudo aquilo que estamos vivendo, vamos nos deparar com algo tão maravilhoso. E muitas vezes é preciso Deus tirar, muitas das vezes é preciso Deus restaurar, muitas das vezes é Deus matar, muitas das vezes é Deus preservar. Gideão entendeu que ele precisava de uma estratégia, devido ao ataque eminente, intenso dos midianitas, que vinham com ímpeto sobre eles e levavam não só a colheita inteira, mas também todo o gado, o rebanho e os jumentos. E eles ficavam sem nada. Foi o que eles fizeram? Eles foram cavar covas nas montanhas para esconder os mantimentos, porque eles fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Mas veja que Gideão era o filho de Joás. E ele não entendia que estava passando tudo aquilo porque os seus pais tinham prevaricado contra o Senhor. Que os seus pais tinham deixado de adorar o Senhor para adorar a Baal e a Deus Azerá. Há de se entender que Deus não faz nada sem propósito e que para tal conjuntura Ele se revela através da sua palavra ou através de um profeta, como se deu no caso de Gideão. Quando os filhos de Israel clamaram a Deus por socorro, como era de costume eles fazerem, após o padrão da apostasia ser estabelecido, ser retomado, Deus enviou um profeta em vez de um juiz. É tremendo. Porque o que acontecia? Deus levantava um juiz, mas nesse caso da geração de Gideão, não. Deus, em vez de enviar o juiz, Ele envia o profeta. Deus não será confinado em caixa mecânica, atendendo todas as nossas orações e clamores, independentemente de circunstâncias. Foi isso que Deus deixou bem claro para o seu povo. Veja aí no versículo 7 a 10. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que ele disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os seus opressores. Eu os expulsei, dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. É sério, é muito sério. Eu me tremo nas bases. Porque temos o costume, trazendo para o contexto da igreja, da noiva do Senhor, temos o costume de clamar a Deus na certeza que Ele vai nos responder, que Ele vai nos enviar socorro. Eu até mesmo, muitas vezes aqui eu já preguei, já ministrei, que se você pecar hoje, Deus perdoa, perdoa. Se você pecar amanhã, Deus perdoa. Se você pecar 300 vezes, Deus perdoa, perdoa. Porém, você não é curado. Você só é curado se você confessar o seu pecado para o seu irmão e ele orar sobre você e você é restaurado. No entanto, antes de Deus libertar o povo, Deus manda o profeta para trazer disciplina, para trazer condenação. Vocês não me deram ouvidos. O que eu entendo com isso? Não dar ouvidos à voz de Deus é algo por demais agravante.
é algo por demais perigoso, capaz de nos levar para circunstâncias irreparáveis, que não teremos o controle da situação por nos encontrarmos inaptos, incapazes de retroceder, de voltar atrás, nossas decisões, escolhas impensadas e inadequadas. Porque cremos em Deus, porque temos fé, porque temos confiança e nos dá na teia de tomar decisões ao fogo do precipício. É como se Deus dissesse: vocês me pediram isso, vocês não deram ouvido à minha voz, vocês fizeram tudo o que não deviam fazer e agora vocês clamam a mim, por isso eu vos ademoesto. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Juízes capítulo 6, versículo 14 a 16. Ei, olha para cá, deixa eu dizer uma coisa para você, ó. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode até ir na força que você tem. Isso foi muito forte que Deus ministrou no meu coração. Você pode até ir na força que você tem. Você pode até ir na força que você tem, se o Senhor te enviar. Se o Senhor não estiver ao seu lado, não invente, viu? Não invente de ir, que você só vai dar com os burros na água. Você pode até ir, você pode até orar e você sentir paz no seu coração. Sentir paz. Mas cuidado, que existe a vontade permissiva de Deus, não absoluta. O que é que acontece? Vai nesta força, na força que você tem, e livre os midianitas. Se ele não te enviar, se o Senhor não estiver do seu lado, não invente de ir. Porém, mesmo que você seja o menor na casa de seu pai, se a ordem for direta, vá nessa força que você tem. Não é verdade que eu estou te enviando? Já que eu estou ao seu lado, olha as prerrogativas. Você os derrotará de uma vez só, como se fosse um só homem. Sabe o que é isso aqui? É a força do Senhor. Sabe o que é isso aqui que muitas das vezes o crente não entende? E vive como se ele estivesse levando o chicote dele mesmo. Que ele não entende, ele lê hoje, ele lê amanhã, mas ele não pede revelação. Que a alegria do Senhor é a nossa força. Aí você vê muitas vezes um crente cabisbaixo. Um crente que não avança, um crente que não tem estratégia. E você vê que no contexto de Gideão, eles estavam entregues aos inimigos, mas ele estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo toda uma colheita. Somente assim ele poderia pôr a salvo. E olhe que é diante dessa estratégia, é no momento que ele dá o passo para ser estrategista que Deus se apresenta para ele. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que Ele escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos capítulo 17, versículo 30 e 31. Já pensou? Que coisa tremenda. Deus separou um dia para julgar a sua criação. Só que ele vai mais além. Ele estabelece um dia para o julgamento, para julgar o mundo com justiça, mas ele envia um homem, por ele escolhido, um varão perfeito, chamado Jesus Cristo. Ele iria julgar, mas ele iria ainda dar o sinal. Ele é morto na cruz do Calvário, nossos pecados são pregados nele, ele ressuscita ao terceiro dia, fundamentando a ordem do Pai, que um dia ele voltará como o leão da tribo de Judá. Aí sim, não haverá mais tempo, não haverá mais tempo. Temos que se arrepender, é hoje. Temos que cair em si, é agora. A segunda ponte que temos que criar em direção à paz é reedificar um altar. A primeira é o quê? A primeira é se arrepender e clamar. Nos arrependemos e clamamos. Deus nos ouve, nos ademoesta primeiro. Depois Ele nos ouve e nos perdoa para recomeçarmos. Aí agora vamos reedificar o altar. Versículos 24 a 26.
Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poste da deusa Azerá, que está junto do altar. No alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor seu Deus um altar em camadas de pedra. Depois, pegue o segundo touro e ofereça-o em holocausto com a lenha do poste da deusa Azerá, que você irá cortar. Antes de Gideão edificar o altar do Senhor, ele vai fazer provas de Deus. Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás falando comigo. Versículo 17. Quando nos arrependemos, precisamos ficar vigilantes para podermos discernir de quem é a voz que estamos ouvindo. Se é de fato a voz de nosso Supremo Pastor ou a voz que queremos ouvir para fundamentar as nossas decisões e escolhas. Porque você há de convir que quando caímos em si e nos arrependemos, ficamos muito sensíveis. Ficamos por demais sensíveis e corremos o risco de confundir a voz do Senhor e ainda mais a sua vontade soberana. E corremos sim o risco de ouvir aquela voz que nós queremos ouvir para dar fundamento a decisões e escolhas precipitadas. O processo que nos leva à convicção, à certeza de quem realmente está falando conosco, que é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, exige princípios. Isso mesmo. O processo que nos leva a ter convicção, a ter certeza que aquela voz que eu estou ouvindo é a voz do Senhor, exige princípios. Que princípios são esses? Eu vou usar 3 princípios. Poderemos nos certificar que é a voz do próprio Deus? Perguntando. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 5, versículo 13. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: não sou nenhuma coisa nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e lhe disse: que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Segundo, poderemos pedir um sinal. É o caso de Gideão, versículo 17 do capítulo 6. Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás falando comigo. Agora, no contexto da igreja, precisamos provar os espíritos. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1 a 3. Ele vai dizer assim: amados, não dei crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto vocês conhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Peço que não se afastes daqui até que eu volte, traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Ele respondeu: eu esperarei até que você volte. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento com 20 litros de farinha. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e o entregou ao anjo. Porém o anjo de Deus lhe disse: pegue a carne e os pães sem fermento e coloque-os sobre a rocha. Depois derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Versículo 18 a 20. Veja a construção da fala e os passos seguintes que Gideão vai dar.
Gideão faz um pedido: não te afastes daqui até que eu volte. Gideão tem como resposta o sim. Ele respondeu: eu esperarei até que você volte. Gideão oferece uma oferta voluntária: um cabrito, pães sem fermento, 20 litros de farinha. Gideão recebe a orientação do anjo: pegue a carne e os pães sem fermento e coloque-os sobre esta rocha. Depois derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. São princípios que não devemos esquecer de segui-los corretamente para obtermos bons resultados. Não que hoje, no contexto da igreja, nós façamos como Gideão fez. Mas se nós olharmos os princípios elementares da nossa fé, nós não costumamos cumpri-los. A palavra de Deus diz que nós devemos nos revestir das armaduras, capítulo 6 de Efésios. Nós não tomamos as armaduras. Nós não costumamos nos vestir com elas. Pelo contrário, nós esquecemos delas. Nós não somos didático nem litúrgico. Só que Deus é didático e um Deus litúrgico. Por isso que nós perdemos muito. Versículo 21 e 22. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o Senhor face a face. Quando Gideão percebe que estava diante do anjo do Senhor, ele se enche de temor e tremor. Porém, quando Deus tem um propósito na vida de um homem ou de uma mulher, Deus age em favor da vida e não da morte. Deus não deixa dúvidas. Deus não nos torna inconstantes e inseguros. Pelo contrário, Deus vem ao nosso encontro. Os atributos de Deus que eu amo, que eu adoro e que eu me apego porque sou apaixonado. Deus jamais vai nos deixar em dúvida. Jamais. Jamais Ele vai nos tornar inconstantes. Pelo contrário, Ele vem ao nosso encontro. Ai de mim, porque vi o anjo do Senhor face a face. Olha o que acontece. Versículo 23, 24. Mas o Senhor lhe disse: que a paz esteja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome: o Senhor é paz. Até o dia de hoje esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Coisa maravilhosa, né? Quando ele se enche de temor, quando ele, ai, Senhor, é porque eu vi o Senhor e vi o Senhor face a face, Senhor. Calma, Gideão, a paz seja contigo. Quieta-te, não tenha medo. Não tenha medo, porque eu vim até você para lhe preparar para uma missão. Eu vim até você com um propósito de vida e restauração, Gideão. Tenha calma. Esse processo de lutas e adversidades, muitas vezes aos nossos olhos parece pesado, inoportuno, fora de tempo, e não vem com propósito, mas Deus é Deus de propósito. Se passamos por adversidade, se passamos por determinadas lutas, é para que nós venhamos a melhorar, a nos tornar menos orgulhosos, menos altivos, para que nós cada vez mais se pareça com Jesus. Porque um dia veremos Ele face a face, como de fato Ele é. Certa vez um passarinho pousou num velho carvalho e lá do alto ele perguntou para o carvalho: você é assim tão retorcido? Você me acha feio? Perguntou o carvalho. Bem, eu não posso negar que já pousei em árvores mais bonitas e mais belas. O que foi que houve com você, carvalho? Sou assim todo retorcido por causa das inúmeras tempestades e catástrofes que já enfrentei na vida. Cada uma delas deixou uma marca em mim. Pobrezinho, lastimou o passarinho. Peraí, você não tem que ter pena de mim não, rapaz. Por que você está com pena de mim? Bradou o carvalho. Foi bom eu ter passado por essas provações, que amadureci, pois minhas raízes se aprofundaram, meu caule se fortaleceu. Hoje não é qualquer tempestade que me perturba. Quando ele acabou de falar, ele termina de falar, de repente se levanta uma tempestade. E lá vem a tempestade derrubando árvore, derrubando tudo. E o carvalho intacto,
Ele estava lá recebendo toda aquela carga do vento, peso do vento sobre ele. Aguentou tudo como a solidez do ferro. Depois da tempestade, o passarinho que havia se protegido no carvalho agradeceu. Obrigado, meu amigo, pela acolhida e pela proteção. Realmente suas raízes são profundas e o seu caule é firme. Sorte minha e de muitos outros pequeninos como eu, que não teriam condições de vencer sozinhos uma tempestade como essa. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim, mas eu guardo de todo o coração os teus preceitos. O coração deles se tornou insensível, como se fosse de sebo. Mas eu me alegro na tua lei. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de peças de ouro ou de prata. Salmos 119, versículo 69 a 72. Conclusão. Versículo 25 do livro de Juízes, capítulo 6. Naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence ao seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é de seu pai, e corte o poste da deusa Azerá, que está junto ao altar. No alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor seu Deus um altar em camadas de pedra. Depois, pegue o segundo touro e ofereça-o em holocausto com a lenha do poste de Deus Azerá, que você irá cortar. Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado. Mas, porque teve medo da casa de seu pai e dos homens daquela cidade, não fez de dia, mas fez de noite. Mais uma vez, Gideão se apresenta como estrategista. Primeiro ele faz o quê? Primeiro ele malha trigo no lagar. Lugar de pisar uva, ele malha trigo no lagar. Para desdobrar, para poder guardar, para poder esconder dos midianitas toda uma colheita. Agora ele é enviado pelo Senhor para destruir, para colocar por terra o altar de Baal que seu pai tinha. Deus manda ele quebrar o poste que estava junto ao altar da deusa Azerá. Ele pega 10 homens e vai, mas ele novamente vem questão da estratégia. Então Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado. Mas, porque teve medo da casa de seu pai e dos homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Sabe o que é que Deus está falando para você nesta noite? O que é que Deus está falando para mim? O que Ele vem falando para mim durante toda essa semana? É que se nós não pararmos para buscar nele estratégias, ficará muito difícil para nós alcançarmos o que Deus tem para a nossa vida. O que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para a minha vida. Porque quando eu me preparo para fazer algo, quando eu dou um passo para frente, quando eu digo agora eu vou, agora eu me decidi, o muro se levanta. E eu tenho que ter uma estratégia. Ou o muro vai cair, ou eu vou escalar o muro, ou em nome de Jesus eu vou passar por cima dele. Mas eu tenho que ter uma estratégia, eu tenho que ter um plano. Até mesmo você sabendo que foi Deus quem te mandou para uma missão, mesmo assim você precisa ter conhecimento dos riscos. Eu já vi muitos irmãos, muitos amigos meus, que, rapaz, Deus mandou fazer isso, eu vou fazer. E não olharam para os riscos. Por pouco não aconteceu o pior. Pela misericórdia de Deus, trouxe livramento. Vocês estão entendendo, amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite? Aleluia, recebe, Senhor, o que é para ti. Mesmo você sabendo que foi Deus quem te mandou, ou é Deus que está te mandando começar uma obra, seja dentro de casa, seja com filho, seja com a filha, seja com sogra, seja com mãe, seja com quem for. Você precisa ser consciente dos riscos que você correrá. Porque tudo, por mais que seja aparente, seja belo, seja maravilhoso, haverá um momento que vai existir algo que não vai bater com aquele modelo, com aquela fotografia que você viu. Porque você só viu a fotografia, você não procurou ver o filme. Então precisamos ser cautelosos e entender que servimos a um Deus estrategista. Então Gideão levou 10 homens para fazer aquela obra, mas teve medo dos homens daquela cidade. Isto era só o começo, para dar-se início a um novo tempo de paz com o Senhor. Primeiro, o povo precisava se arrepender. Depois, eles precisavam derrubar o altar que tinham dentro de casa. Aí eu quero fazer uma pergunta que não quer calar para vocês nessa noite.
Qual altar que existe lá dentro do seu quarto? Qual altar que existe lá dentro da sua casa, na sua sala? Qual o compartimento da sua sala que tem um altar reservado? Seja lá para o quê? Então é preciso primeiro se arrepender, derrubar o altar de Baal, reedificar um altar ao Senhor, com a lenha que foi cortada do poste da deusa Zerá. De madrugada, quando os homens daquela cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado e o poste da deusa Azerá, que estava junto dele, cortado. E o referido segundo touro tinha sido oferecido no altar que havia sido edificado. E diziam uns aos outros: quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram: quem fez isso foi Gideão, o filho de Joás. Versículo 28 a 29. Depois que Gideão se certificou que estava sendo comissionado por Deus para esta tão grande missão, sendo ele o quinto juiz levantado pelo Senhor, mesmo assim, Gideão reluta. Mesmo assim, ele foi relutante. Lembra quem? Lembra Moisés, que foi relutante quando Deus chamou para libertar o povo do Egito. O novo nome de Gideão passa a ser Jerubaal, que significa deixe Baal contender. Por quê? Porque quando eles disseram, foi Gideão que fez isso. Foi Gideão, chamaram Joás, traga seu filho para cá. Ele disse, me diga uma coisa, de quem era o altar? Ele disse, era Baal, então Baal que resolva com ele. Aí a partir desse momento, Gideão passou a ser conhecido como Jerubaal. Então, o nome de Gideão passou a ser Jerubaal, que significa deixe Baal contender, ecoando a zombaria de Joás, seu pai, sobre aqueles que confiavam em Baal. Com este nome, Gideão se tornou uma lembrança viva da impotência de Baal. Antes do envolvimento com o exército real, Gideão ainda vai fazer provas com Deus. Você já viu gente assim? Porque é incrível. Aí agora ele faz novamente a prova de Deus. Eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. Versículo 37. Assim aconteceu. Pela manhã, quando ele foi ver, todo o redor da terra estava seca. Gideão se dirigiu a Deus, mais uma vez dizendo, não se acenda a tua ira contra mim. Se eu falar somente mais uma vez, peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã. Desta vez, a lã esteja seca e que haja orvalho na terra ao redor dela. Assim aconteceu. De manhã, quando Gideão foi olhar, a lã estava seca e havia orvalho na terra ao redor dela. Qual a prova que você está fazendo de Deus? Eu quero terminar dizendo para você, o Senhor é paz. Exatamente porque o Senhor é paz. O Senhor é Deus de princípios. É Deus de propósito. E Ele não abre mão dos seus propósitos. Nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. Que Jesus te abençoe nesta noite, que Jesus te guarde e que o Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, aplique essa palavra ao teu coração e que você se permita a ser comissionado por Deus.